nós vamos lá na Arena Corinthians, porque o Eduardo Savoia e o Fernando Caetano estão lá acompanhando de novo mais uma manifestação de força da fiel torcida corintiana, algo impressionante mais uma vez aconteceu aí em Itaquera, né, companheiros? Bem-vindos ao programa. Salve, salve, João Guilherme, amigos do Expediente Futebol. Faltam 16 minutos para 6 horas da tarde desta terça-feira, num dia muito bonito em São Paulo. Eu e o Savoia tivemos o privilégio de acompanhar o último treino do Corinthians, que foi aberto para o público, com a fiel torcida fazendo uma grande festa. Mais de 30 mil pessoas estiveram aí acompanhando essa última atividade do Corinthians, que está pronto para encarar o Flamengo. Boa tarde, Savoia. Bom expediente para você. Para todos nós, boa tarde a vocês do estúdio, você aí de casa. Olha, foi uma festa, uma atmosfera de decisão. Parecia que era o jogo, né? Só faltou o Flamengo aqui, uma parte da torcida do Flamengo, para a gente ter aquela atmosfera de jogo. Mas é uma festa muito bonita, é um evento em que o Corinthians já se utilizou no Campeonato Paulista e deu certo, né? Porque o Palmeiras era o grande favorito e o Corinthians, com a presença da torcida aqui, reverteu a vantagem do Palmeiras, ganhou o jogo, foi campeão paulista. Não sei se vai acontecer isso amanhã, porque eu acho um jogo muito equilibrado, eu acho um jogo onde a tensão vai ser, o emocional vai ser muito importante, é um jogo onde não se pode errar, às vezes uma falha, uma jogada de bola parada, qualquer coisa pode decidir quem prossegue na Copa do Brasil. Eu acho que Flamengo tecnicamente é um time mais qualificado, isso ninguém pode negar, o Corinthians não nega, o técnico do Corinthians não nega, disse isso na coletiva, mas o Corinthians, na hora de uma decisão, ele se supera ao lado da torcida, aqui na arena. Na minha opinião, eu acho que é um jogo sem favoritos, com grandes possibilidades de terminar empatado, como aconteceu no Rio de Janeiro. O Corinthians não vai ser tão defensivo, mas não pensa você que o Corinthians vai atacar, vai agredir demais e vai dar o contra-ataque pro Flamengo. Acho que não. Acho que vai ser um jogo de xadrez, né? Entre os dois treinadores, entre os jogadores, de posse de bola, de marcação. O Corinthians tem que tomar alguns cuidados com o time do Flamengo. Por exemplo, a lateral esquerda do Corinthians é deficiente. O Danilo Avelar é um jogador que não está num bom momento. E falta um pouquinho de qualidade também. E o jogo aéreo do Corinthians, defensivo, também é muito perigoso, porque tem o Hever no Flamengo, cabeceia bem, o próprio Henrique Dourado, não sei se começa, acho até que passa pela minha cabeça a ideia dele não começar jogando, porque ele é um cara fundamental nos pênaltis. Se ele jogar e não der certo, faz o treinador, tira. Queima o cartucho dos pênaltis. Queima o cartucho dos pênaltis, não sei. Então é um jogo onde o detalhe pode definir. Acho que é um jogo sem favoritos. Ô Savoia, ô João, o estádio já está vazio, mas a gente ainda ouve aqui nas ruas, nas imediações da Arena de Itaquera, a festa da torcida corintiana que está indo embora. E olha aí, Savoia, se mexe com nós jornalistas que estamos aqui num dia de trabalho, eu imagino que o torcedor também, que o jogador também fica ali mais motivado, mais pilhado, não, Savoia? Com toda certeza. E a gente viu algumas coisas interessantes aqui, por exemplo, cobrança de pênaltis. A torcida vibrava a cada defesa do Cássio, né? Fagner bateu muito bem, Jadson, vários jogadores. E o detalhe interessante que aconteceu, o Jair disse na entrevista, se o Barbieri do outro lado não vai dar o time, eu também não vou dar o time. E o que ele fez aqui no treinamento? Você deve ter percebido, você estava atento. Ele treinou com 11 de linha. A dúvida dele é entre Ralf e Gabriel. Eu acho que vai jogar o Ralf. Mas ele botou os 11 para bater bola. Os 11, entendeu? Naquele treininho, me engana que eu gosto, mas tinha 11 lá. Então, quer dizer, ele fez o jogo do esconde-esconde. Bem feito. É isso aí, João. Eu e o Savoia, a gente segue por aqui, participando com vocês do expediente. O Jair abriu o treino, escondeu o jogo, escondeu a escalação, né? Mas a fiel torcida tá ali, tá muito animada com esse momento. Ninguém acreditava, o Corinthians foi chegando, e agora tá todo mundo aí confiante de que é possível passar sim pelo Flamengo. Fala, Savoia. Tem uma informação aqui, se o Corinthians passar, o Osório convocou o Romero para a seleção paraguaia. E
em caso do Corinthians chegar à decisão, ele não joga o último jogo da decisão. Não sei se o Corinthians vai pedir a dispensa ou não. Primeiro tem que ir amanhã, né? É lógico, mas primeiro é o jogo de amanhã. Mas já vamos antecipar uma notícia aqui que apareceu agora há pouco. Legal. Ô, João, então, amigos, a gente segue aqui, né, na Arena de Itaquera, nesse final de terça-feira, um dia muito especial, realmente foi bacana essa festa da torcida, empolgando os jogadores do Corinthians, né, teoricamente, na parte técnica, o Flamengo é superior, mas aqui em São Paulo, na Arena de Itaquera, com o apoio da fiel torcida, o Corinthians espera equilibrar isso aí e ficar aí em vantagem para conseguir a classificação para a grande decisão da Copa do Brasil, amigos do Expediente. Legal, então só para liberar vocês, agradecendo a participação do Savoia, do Fernando Caetano, então não divulgou a escalação Jair Ventura. Mistério no ar, é isso? Não. Ele fez um mistério, tá tentando esconder um pouquinho o jogo, mas a gente pode tentar aqui uma provável escalação. Vamos lá, Savoia. O time, pode dar o time. Dá o time, o Savoia eu acho que vai com o Cássio no gol. Cássio no gol, pela direita, Fagner, dupla de zaga, Léo Santos, Henrique, pela esquerda, o Danilo Avelar. Aí no meio que a gente tá em dúvida, Ralf e Douglas. Então o Gabriel vai para a reserva. Eu penso que sim, porque o Ralf tem uma cabeça melhor do que o Gabriel. O Gabriel reclama muito com a arbitragem, num jogo tenso, como deve ser contra o Flamengo, perde um pouquinho a cabeça, entra um pouco mais forte. Então, pensando dessa forma, eu acho que o Ralf larga na frente nessa disputa particular com o Gabriel, que não é um mau jogador, não estou dizendo isso daí, mas emocionalmente acho que o Ralf está mais equilibrado. Por isso, eu acho que joga o Ralf. E completando então a linha ofensiva, Romero, Jadson, Matheus Vital por dentro e o Cleison pela esquerda. O Pedrinho deve ficar como opção durante o jogo, né, Savoia? Muita gente, muito torcedor quer o Pedrinho como titular, mas contra o Palmeiras ele não foi tão bem e aí o Matheus Vital acabou ganhando uma oportunidade. A pergunta que eu fiz pro treinador Jair Ventura na coletiva é o seguinte: se ele não pensava em aproveitar o Pedrinho por dentro, porque um jogador da qualidade do Pedrinho, com alguma deficiência da parte física ainda, que está melhorando muito, ele é um jogador muito habilidoso do meio para frente. Então eu imagino que ele pudesse ser melhor aproveitado como jogava na base, por dentro. O Jair disse que ainda não, né? E eu até argumentei que ele não tem caixa, não tem perna e não sabe marcar o lateral até o final, como muitas vezes ele tem que fazer. Então, além de você perder um marcador, que ele não é marcador, você perde o cara de chegada. No 1 contra 1 ele é muito bom. Eu acho que por dentro ele faria melhor. O Jair pensa que isso só pode acontecer no futuro, que agora esse 1 contra 1 é melhor pela lateral. Enfim, ele é o técnico. Só perguntei. Legal. Então, João, para arrematar, o Ralf é a novidade. Voltando de suspensão, o Roger, atacante. Ele já defendeu o Internacional na Copa do Brasil, então não pode jogar. Então é uma baixa importante. Agora, o estádio está vazio agora, João, mas amanhã vai estar lotado, muita pressão para cima do Flamengo. A torcida, a fiel torcida corintiana, promete uma grande festa com mais de 40 mil pessoas empurrando então o timão para cima do rubro-negro amanhã. E a gente vai estar junto, né, João? Transmitindo esse jogo ao vivo nos canais Fox Sports, companheiro. Vai ser um sucesso. O PVC tem uma bola aqui para vocês. É só para salientar. O Savoia falou da pergunta dele para o Jair Ventura e a pergunta do Fernando Caetano também, para quem pôde acompanhar mais cedo a entrevista coletiva do Jair Ventura, integralmente como eu pude, que a soma das duas perguntas esclarecem o time que eles ofereceram agora. Porque o Caetano perguntou para ele para falar sobre o Matheus Vital e sobre o Pedrinho, e o Jair Ventura saiu pela tangente dizendo assim: você tá querendo ser esperto, porque se eu responder para você, vou dar o time que vai jogar. E o Pedrinho, o Savoia perguntou sobre jogar por dentro. E tá claro que por fora vai jogar o Romero e o Cleison. Então o resultado das duas perguntas na entrevista coletiva é o time que o Savoia e o Caetano acabaram de entregar. Eita, mas repórter bom, é isso mesmo. O Savoia é comentarista, mas um eterno repórter. E o Fernando Caetano, uma fera da reportagem. Muito obrigado, companheiros. Vocês ajudaram aí com as perguntas a começar a esclarecer nessa escalação do Corinthians. Obrigado, amanhã juntos, Caetano. Obrigado, Savoia, pela participação. Valeu. Christian, valeu, rapaziada.
Christian está participando com a gente da casa dele, lá em São Paulo, e com a gente aqui o Eugênio, o Quesada, o Zinho e também o PVC. Christian, e essa possível escalação do Corinthians para amanhã? Com o Matheus Vital mais centralizado, com o Jadson, com o Romero, com o Cleison. Estratégia que o Corinthians, na sua opinião, deve adotar amanhã, jogando em casa, com o apoio da torcida, para buscar essa classificação, Christian? Acho que é um time que já vinha jogando, né? Eu acho que contra o Inter não jogou o Ralf, né? Como você está falando, jogou o Gabriel, mas é o mesmo time que provavelmente deve entrar em campo, né? Eu acho que esse negócio de ficar escondendo o time, isso fica mais para treinador, para imprensa, né? Mas para a gente, jogador que tá ali o dia a dia, sabe quem que vai jogar, quem que não vai, né? Porque você já deixa o jogador preparado para saber o que vai fazer, né? Então eu acho que a maioria ali já sabe quem que vai entrar, então essa dúvida só deixa para a imprensa mesmo, mas os jogadores já sabem quem que vai entrar e o Corinthians vai entrar com a força máxima. É isso aí, mais impressionante lá da Arena Corinthians, como o Savoia definiu bem. É jogo, só falta o Flamengo e o trio de arbitragem e uma parte da torcida do Flamengo. O clima de jogo hoje tivemos lá na Arena Corinthians, realmente incrível, né? Mais uma vez que fez a Fiel. Ozinho, é isso aí, né? Os caras que vão jogar já estão sabendo, né? E é a melhor estratégia, a melhor formação do Corinthians para amanhã, na sua opinião? O Christian tem razão, né? Porque como jogador, né, eu também exerci essa função, né? Tanto de treinador como de atleta, e ali para o grupo o Jair já falou, já treinou, já desenhou taticamente, então não dá para ele definir só lá na hora do jogo, porque ele teve que treinar a bola parada, como vai marcar o Flamengo, porque ele jogou aqui no Rio com 3 volantes, né? Esses 3 jogaram. Ele não colocou esse segundo meia ali para jogar ao lado do Jadson, que para jogar no seu campo com a sua torcida é o melhor. Ele não tem o Roger, o centroavante, que aí se pudesse, aí sim, eu acho que eu preferia jogar com um centroavante, mas não tendo, e os que ele tem à disposição não atravessam um bom momento, o melhor é ele repetir aquele esquema que jogou o Rodriguinho e Jadson, né? Que encaixou bem com o Romero de um lado, o Cleison do outro. Acho que para jogar em casa ele não está tão exposto, mas ao mesmo tempo não está tão na defesa como foi no Rio de Janeiro. Então ele tem possibilidade de criar jogadas ofensivas. Eu acho que o Corinthians, os jogadores que ele tem à disposição, eu gostaria do Pedrinho. Mas tem essa coisa que o Pedrinho não aguenta voltar para marcar, ou que o Pedrinho não aguenta jogar o tempo todo, mas de qualidade técnica, de habilidade, de mais recursos para a parte ofensiva, eu acho que o Pedrinho tem mais do que o Matheus Vital, até drible ele tem mais do que o Romero. O Cleison até tem um pouco de velocidade de drible também, mas é um garoto que eu não sei, né, aí a parte médica, fisiologista do Corinthians pode explicar melhor, mas eu colocaria para começar jogando. De fora a gente analisando. Agora no dia a dia eles estão muito mais capacitados para saber se ele pode jogar 90 minutos ou não. Você viveu um treino assim? Um treino assim? Flamengo? Não, assim, eu não tô lembrando, PVC, porque assim, como o Savoia falou muito bem, parece um jogo mesmo. Já véspera de decisão, como é uma decisão, né? Essas Copas, né? Libertadores, né? Copa do Brasil, o mata-mata proporciona isso. Amanhã é a final, é uma final. Mas você nunca na sua carreira extensa teve uma experiência como essa aí? Véspera de grandes decisões assim, estava cheio o CT de treinamento, mas como na minha época a gente não treinava no estádio do jogo, né? Vamos dizer, no Flamengo era no Maracanã, a gente não ia treinar no Maracanã. A Gávea estava lotada, mas de bancada cheia. Vamos botar aí 3 mil pessoas, 4 mil pessoas. Mas não era um clima de jogo, né? Mas aí deve ter o quê? 40 mil. Que isso, cara? O Christian, eu tô sabendo que o Christian já passou por isso. Eu depois queria fazer uma pergunta pro Christian. Claro, vai bater uma bola com o Christian assim. Ô, Christian, você já passou por isso aí, mas não foi aqui no Brasil, né? Um treino aberto assim na véspera do jogo? Não, eu tava conversando aqui com o pessoal, na Turquia tem muito isso, né? Os torcedores do Fenerbahçe é muito fanático e quando tem esse tipo de decisões, eles
comparece, né, enche o estádio. É bem bacana, porque como eu falei, acho que pro jogador a motivação, na real, você já vai ter, né? Você jogar um Flamengo e Corinthians não tem como você não ter motivação. Mas eu acho que isso aí é uma injeção a mais para o jogador chegar mais confiante para o jogo, né? Você ter 40 mil pessoas assistindo um treino, incentivando e gritando, eu acho que não só para os treinadores, não só para os jogadores, mas para os treinadores também. A confiança fica sempre lá para cima, né? E aí chega amanhã no jogo, é tudo diferente, né? A atmosfera, a concentração, né? Então eu acho que isso aí ajuda bastante. Você lembra de derrota no dia seguinte ou só vitória no dia seguinte? Não entendi, fala de novo. Você lembra de ter tido um treino assim no Fenerbahçe e ter perdido no dia seguinte, ou você lembra só de ter vencido no dia seguinte? Quando você perde, ninguém aparece, né? É difícil. Não, mas a torcida do Fenerbahçe sempre apoiava de um jeito, né? Não tem como, mas dificilmente quando você perde vai aparecer alguém para te apoiar, né? Eu acho que tem os dois lados da moeda, né? Mas o Christian, o que o PVC... O que o PVC quer saber é o seguinte: aconteceram esses treinos abertos, né? Na véspera do jogo. Aí no dia seguinte, no jogo, o time venceu? Você se lembra de só ter vencido no dia seguinte aos treinos abertos? Ou aconteceu também derrota? Desculpa, PVC. Não. É difícil, né? Eu já tive muitas vitórias, mas também já tivemos muitas derrotas, né? Porque do outro lado lá também tem a motivação deles, né? Se tratando de clubes grandes com massa também tem as suas motivações, né? Tem suas torcidas que apoia, que vai no CT, como o Zinho falou, né? É difícil, né? Porque é um jogo de duas grandes equipes, né? Não dá para falar que amanhã o Corinthians vai sair vitorioso, né? Porque do outro lado lá também eles estão querendo também. Então, foi como eu falei, é uma motivação a mais para você chegar no jogo amanhã e fazer um bom jogo. Maravilha, eu fiz sinal para eles aqui que é o seguinte: Flamengo está chegando agora em São Paulo. E nós estamos lá ao vivo, André Cavalcante. Vamos lá, André! É isso, João Guilherme, Flamengo chegando agora a Guarulhos. Vocês estão vendo aí o professor, o técnico Maurício Barbieri dando alguns autógrafos, sendo recepcionado aqui por cerca de 30, 40 torcedores do Flamengo, fazendo bastante barulho. É quase que um aeroflá, só que em proporções menores. Evidentemente o Flamengo está longe do Rio de Janeiro, está do outro lado da ponte aérea e chega agora para o jogo de amanhã, decisão da semifinal da Copa do Brasil contra o Corinthians. Como o primeiro jogo terminou empatado sem gols, quem vencer essa decisão de amanhã vai para a final da Copa do Brasil. Não tem o critério marcado fora de casa. Então, se o jogo terminar empatado por 1-1, 2-2, enfim, qualquer que seja o resultado, a decisão vai para os pênaltis, se for o caso de empate. O Ejar passando por aqui, jogadores aos poucos devem começar a desembarcar. Flamengo que tem dois desfalques, né? O desfalque mais importante, o Uribe, com dores no tornozelo, ficou no Rio de Janeiro, o atacante Uribe, e o volante Jean Lucas também ficou no Rio de Janeiro, mas de resto, força máxima à disposição da equipe rubro-negra. Já vejo ali alguns atletas do Flamengo passando por aqui, vejo inclusive o Diego. Vamos ver se a gente pega uma palavrinha do Diego. Diego, por gentileza, Diego, por gentileza, uma palavrinha para Fox. Ele saiu por ali, vai atender os fãs. Evidentemente que todo mundo quer tirar uma foto com o Diego. Diego, queria que você falasse... Tá difícil, a concorrência dos fãs tá dificultando o nosso trabalho aqui, mas vamos ver se a gente se aproxima. Diego, apresenta aqui, Diego. Por favor. Diego. O Diego sendo bastante assediado aqui, ele que foi desfalque no último jogo pelo Campeonato Brasileiro. Diego, só uma palavrinha sobre o jogo. O que você pode dizer, Diego? Diego, o que você pode dizer desse jogo, voltando depois de suspensão? Tudo aberto, Diego? Valeu. Diego não quis saber de papo, passou direto. Muita confusão por aqui também, João Guilherme. Evidentemente que um time como o Flamengo, por onde passa, arrasta uma multidão. O Diego passou por aqui, tô vendo também o goleiro Diego Alves. Aos poucos os jogadores vão passando, vão atendendo os fãs e vão se direcionando para o ônibus que leva a delegação do Flamengo.
Vamos ver se a gente fala com o Diego. Se tá um pouquinho mais tranquilo do que o xará dele. Diego, vamos ver se ele fala sobre os pênaltis. Diego, decisão pode ir para os pênaltis. Pode ser o momento de brilhar? Também não quis falar o Diego. Jogadores do Flamengo, a verdade é que estão muito concentrados e estão passando por aqui sem papo com os jornalistas. João Guilherme, amigos do Expediente Futebol. Legal, vamos continuar. A assessoria de imprensa, né, do Flamengo disse que os jogadores não falariam aí no desembarque de São Paulo, mas o nosso André Cavalcante continua registrando e acompanhando a movimentação. Agora vai ser uma loucura aí no saguão, porque o Paquetá tá passando agora aí, André. Olha o Paquetá aí. Isso, o Paquetá, o Berril também tá por aqui. Paquetá bastante assediado, exemplo do que aconteceu com o Diego. Muita gente querendo tirar foto com o Paquetá, que desse time não sai, né? Existe até uma pequena possibilidade, de repente, do Diego ficar no banco de reservas, o que seria uma surpresa, mas o Maurício Barbieri deu uma declaração hoje cedo de que até o Diego pode ficar de fora, mas é bem complicado, a gente sabe que Diego, Paquetá, Everton Ribeiro, esses três aí devem formar o meio-campo do Flamengo com o Ilharão e também o protegendo a defesa. Jogadores não vão falar com os jornalistas, mesmo seguindo a recomendação da assessoria de imprensa. Agora a gente mostra para vocês o Vitinho passando por aqui. 15 jogos com a camisa rubro-negra, 11 como titular, apenas um golzinho marcado e 36 minutos jogados contra o Atlético Mineiro. Entrou e saiu no mesmo jogo. O Vitinho sendo apoiado aqui pelo torcedor, apesar desse momento desagradável que ele passou no último fim de semana. Agora o último jogador flamenguista, Everton Ribeiro, passando por aqui. E com isso a gente fecha as imagens do desembarque do Flamengo, que já está em São Paulo para a grande decisão da Copa do Brasil, João. Rapaz, é impressionante. Tem muita gente aí no aeroporto, hein? Os jogadores saíram nos braços do povo aí. Olha o Everton falando. Everton tá falando. Mas a gente tem consciência que se fizermos um grande jogo, a gente pode sair de lá classificado. Você acha que o Corinthians vai mudar a postura, aquela postura defensiva do primeiro jogo? Jogando em casa, a tendência é sair um pouco mais, mas não acredito que mude muito. É um jeito que eles jogam já há muito tempo, então a gente tem que estar preparado para isso. Everton, hoje o Barbieri deu uma entrevista falando que até o Diego pode ficar de fora, apesar de toda a importância dele. Desse time, muitos caras podem sair ou entrar, mas você não sai desse time, é mais ou menos por aí, o seu momento é de continuidade? Eu espero que não, né? Eu trabalho para isso, a gente tá vendo várias mudanças, mas é sempre o melhor para a equipe. A gente procura quem está ali entre os 11 iniciais, fazer o seu melhor para continuar jogando e sair sempre vitorioso. Se o Corinthians for ultra defensivo, como foi no Maracanã, vai ser aquele jogo de paciência para o Flamengo, dos habilidosos ali no meio campo? Sim, tem que ter paciência. É uma equipe muito bem postada, a equipe do Corinthians, então creio que vai ser um grande jogo e a gente tem que estar preparado. Tá certo. O Everton Ribeiro passando por aqui, ainda uma última pergunta? Não, é um jogo fora de casa e eles vão ter a torcida junto com eles, mas a gente sabe que é 11 contra 11 ali e a gente tem que fazer o nosso melhor para sair classificado. Pronto, agora sim, registro do Everton Ribeiro, João Guilherme. Grande Everton Ribeiro, muito obrigado, Everton Ribeiro. Apesar da assessoria de imprensa, que na verdade não ajuda a imprensa, na maioria das vezes, tem assessoria que é muito boa, competente, mas a maioria das assessorias de imprensa dos clubes de futebol atrapalham a imprensa, mas o Everton Ribeiro, graças a Deus, parou ali e falou para a torcida do Flamengo, não falou para a Fox, falou para a torcida do Flamengo, né? Que gostaria de ouvir o jogador e ainda bem que o Everton Ribeiro teve essa sensibilidade de parar para falar, não tinha nenhuma obrigação, mas ele quis parar para falar. Muito obrigado ao Everton Ribeiro, o torcedor. Agradece, rapaz, muita gente lá, hein, Tetra? Você conhece bem essa torcida do Flamengo aí? Eu até falei, ainda é no Rio de Janeiro, estão saindo, não, mas era a chegada mesmo. Mas a torcida do Flamengo é incrível também, como a do Corinthians, né? As duas maiores do país. Até nisso tem a rivalidade de qual é a maior torcida, ou seja, demonstração da importância, da grandeza que é esse jogo, essas duas camisas pesadíssimas, né? Uma decisão, como todos aqui falaram, 50% para cada lado. O Corinthians realmente tem a vantagem, porque vai ter o maior número de torcedores no estádio,
Mas esse time do Flamengo é muito cascudo, é muito experiente. E por isso as entrevistas... Flá Paulista lá, tem a Flá Paulista lá. Não, eu fui várias vezes a São Paulo, morei em São Paulo, e a torcida do Flamengo é muito grande em São Paulo também. É a quinta de São Paulo. Eu acho até que hoje a torcida do Corinthians é a quinta do Rio. Mas a torcida do Flamengo é, estatisticamente, a quinta de São Paulo. São mais de 700 mil rubro-negros. Vai ser uma festa incrível, que já começa na arquibancada, e dentro de campo, muito talento. Muita gente diz que o time do Flamengo, tecnicamente, é melhor do que o do Corinthians. Eu estava até brincando aqui com o Kessá. Se a gente fosse fazer um duelo Fox aí dos dois times, olha, não sei, hein? O senhor quer fazer? O senhor manda. Não, porque assim, eu acho que vai ficar muito... Será? Parelho, hein? Não dá essa vantagem toda, não. O problema é só que a gente não sabe o time do Flamengo, né? O do Corinthians tem uma noção. Mas, João, tudo bem. Qual vai ser o time do Diego Flamengo, não jogou contra o Atlético. O Arão entrou bem, mas o Diego não vai ficar de fora. Dúvida no time do Flamengo, pra mim, é assim como no Corinthians, uma só. Não, eu acho que tem mais. Por exemplo, ele vai botar o Diego, o Paquetá, o Everton Ribeiro, o Arão, todo mundo junto no time? Eu acho que tem grande chance. Eu acho que vai ser isso. Então, e quem é o centroavante? Sem centroavante? Não, com o centroavante e sem o cara da esquerda que não tá funcionando. O centroavante, teoricamente, é o Henrique Dourado. O Paquetá seria esse cara pelo lado aqui. Então, mas ele pode fazer... essa pode ser. Botar todo mundo junto. Cuejá, Arão, Diego, Everton Ribeiro, Paquetá e Dourado. Eu acho que o maior peso aí é na formação do time, na montagem do time, do que exatamente nos nomes. Por exemplo, se vai jogar o Pará ou vai jogar o Rodinei. Não, eu acho que não tá nem aí. Não vai... Agora, eu acho que o Arão ganhou a vaga no time. O Arão então, e o Trauco. E o Diego não vai ficar de fora. E o Trauco pode ter ganho também. Mas olha aqui, aí sobra para esse cara do lado esquerdo. Do lado esquerdo, que ele usou 3. E nenhum funcionou. Mas o Paquetá terminou o jogo de centroavante, contra o Atlético. Então, assim, o Paquetá pode ser o ponto esquerda. O Paquetá pode ser o segundo homem de meio campo, que eu acho que não vai ser o Arão. O Paquetá pode ser o centroavante. O Paquetá tá atrapalhando a nossa escalação. Não, então, mas é pelo contrário. Então, assim, tô brincando. Eu acho que a gente tem um caminho. Mas ele, como o PVC falou, ele tem essa versatilidade. O Trauco pode ser o ponto esquerda. Mas pode ser o Vitinho. René e Trauco ali? Pode ser o Paquetá. Então, assim, eu acho que tem mais pontos de interrogação no Flamengo. O Flamengo, assim, o Corinthians é o Ralf no lugar do Gabriel. Então, você tem ali, como disse o Savoy e o Caetano, o Corinthians, salvo uma surpresa, que acho que não vai ter, Cássio, Fagner, Léo Santos, Henrique e Danilo Avelar, Ralf, Romero, Matheus Vital, Douglas e Cleison, e na frente o Jadson. E o Flamengo? E o Flamengo pode ser, vamos lá, acho que é Diego Alves, Rodinei, Hever, Léo Duarte, René, Coelhar, William Arão, Everton Ribeiro, Diego, e aí sobra um Paquetá. Sobrou uma vaga, que pode ser do centroavante, que pode ser do ponto esquerda, que pode ser um lateral esquerdo na ponta esquerda, ou seja, você tem mais variáveis. Mais variáveis. Para uma vaga. Para uma vaga. Se a gente for pegar assim, nome por nome, uma vaga. tem uma vaga, mas que pode mexer com posições. Com várias posições. O time do Corinthians já está pronto no campinho aí, não tá? Olha lá. Provavelmente esse é o Corinthians. Cássio, Fagner, Léo Santos, Henrique, Danilo Avelar, Ralf, Douglas, Romero, Cleison, Vital e Jadson. Não vai fugir muito disso aí, não. Agora, e o Flamengo, hein, rapaz? A produção fez o campinho do Flamengo, a retaguarda brasileira, competentíssima. Será que vai ser esse o time do Flamengo? Diego Alves, Pará. Eu acho que o Pará tá na frente do Rodinei, hein? Léo Duarte, Hever, René ou Trauco. Será que o Trauco não ganhou a posição também? Aí ali, Cuejar, Arão. Diego volta, Everton Ribeiro, Paquetá e Dourado. Ô, Christian, se hoje aqui é nosso convidado comentarista, hein, rapaz? Ajuda a gente nessa formação do Flamengo. Qual você acha uma opção interessante aí para o Flamengo no jogo de amanhã, diante dessas possibilidades que tem o Maurício Barbieri, Christian? É difícil falar, né? O Zinho, como foi já treinador auxiliar, para o treinador é bom ter esse tipo de opção. O Flamengo, você tem várias variações, né? Que possa entrar no jogo e dar conta do recado. Então, eu acho que essa dúvida aí tá com o Barbieri e tá com todos nós, né? Porque eu tô ouvindo vocês falar aí, eu acho que ninguém ainda conseguiu colocar o time do Flamengo titular em campo. Então, é uma dor de cabeça boa pro treinador, que ele tem várias opções para colocar pro jogo de amanhã. Eu acho, por exemplo, que o Diego
pela importância que ele tem para o time do Flamengo. Você viu ali a chegada do Diego. O Diego vai voltar ao time, né? O Arão, ele vem se apresentando muito bem. Eu tenho a impressão de que ele ganhou uma posição. O Trauco fez uma partida muito boa na lateral esquerda. Será que o René volta? O Trauco fica? Será que ele dobra os laterais? Eu não sei, eu acho que o Flamengo deve ser mais ou menos isso aí. Eu tenho dúvida na lateral esquerda lá. Se o René volta, se o Trauco fica. João, deixa eu só falar, fui eu que fiz esse campinho. Você que fez o campinho? Pelas informações. Professor Quesada? Não sei. As informações que eu tenho é que nem ele revelou, então a gente está aqui trabalhando com possibilidades. De repente ele tira o Dourado também. Não será surpresa nenhuma se ele jogar sem o Dourado. E aí ele vai ter que inventar alguém lá na esquerda, Tem entendeu? até o Uribe. De repente... O Uribe ficou. De repente o Paquetá se enfiando dentro da área. E vem cá, o Vitinho não morreu, né? O Vitinho viajou para São Paulo, está em São Paulo. 10 milhões de euros foram investidos nele. Não dá para pegar o Vitinho também e jogar na lata do lixo. Eu acho que o Vitinho... Ele fez meio que isso no domingo, né? E aí como é que faz? Joga fora o jogador? Eu acho que também não é por aí, né? De certa forma, fez isso no domingo e, para mim, um equívoco. Foi equivocado? Para mim, um equívoco. Também acho. Alguns torcedores dizendo que, porque não estava correndo e tal. Também acho. Não acho que ele tenha feito nada menos do que os demais que jogaram naquele lugar ali. E aí você queima um jogador tirando com 30 e poucos minutos. Os três não funcionaram, né? Eu acho, João, que ali o René volta na lateral. Você acha que o René volta? Se o Trauco jogar, é aberto pela esquerda mais avançado. Dobrando ali. Porque ele foi bem, ele como se diz, né, na gíria, né, Joãozinho? Pifou 2 vezes os jogadores do Flamengo que fizeram os gols da vitória. E ele tem qualidade técnica, mas a gente sabe que o Corinthians vai ter ali, no lado ofensivo, caindo naquele lado, ou o Romero ou o Pedrinho em algum momento. E aí vai ser difícil para o Trauco segurar. Defensivamente, a gente sabe da limitação dele. Então, o Flamengo também não pode abrir mão disso na lateral. Então, se o Trauco entrar, vai ser mais avançado pela esquerda, que é uma opção interessante. Acho que seria uma opção interessante também o Paquetá como centroavante, como foi ano passado. Porque o Arão já preencheu bem aquele espaço onde estava jogando o Paquetá, e o Paquetá dá ao Flamengo mais mobilidade ali na frente, mais presença, sabe? Ele tá ali, ao invés do Dourado, que às vezes tá e não tá, sabe? Meio que se esconde por trás dos zagueiros e tal. E o Paquetá vai pedir bola, vai partir para cima, vai pro 1 contra 1. Eu acho que é uma alternativa. Você colocaria o Paquetá ali? Na frente, mais adiantado? Eu falar o Paquetá como centroavante e o Vitinho na esquerda? Não, o Trauco na esquerda aberto. O Trauco dobrando. Agora, vamos pensar com a cabeça do treinador? Sim. O Flamengo não vem mudando muito o seu padrão de jogo. Não é o feitio do Barbieri. Ele muda de acordo com uma necessidade de um jogador que não pode atuar, porque está suspenso ou porque está cansado. Mas o time titular do Flamengo tem o Paquetá lá atrás. Não, mas agora tem um cara que está pedindo passagem incrível, né? Que é o Arão. Mas eu não sei se o Barbieri vai ter para início de jogo, esse ímpeto de mudar o que, na cabeça dele, está muito estabelecido no meio de campo com o Paquetá mais atrás. O futebol é tão curioso e tão rápido que se o Arão não jogar amanhã, vai ter gente criticando o Barbieri. A torcida vai criticar, não há dúvida. É tão louco. 2 semanas atrás, se ele escalasse o Arão contra o Corinthians no Maracanã, ele seria crucificado. Amanhã, se ele não escalar o Arão, ele está morto. Será linchado. É o que eu falei, quando a gente começou lá essa fase de Copa do Brasil. Favorito, quem é? Gente, daqui a 2 semanas já muda tudo. Muda tudo. Eu acho que ele vai arrumar um jeito de botar todo mundo, inclusive o Arão, e vai sobrar para o Paquetá ficar um pouquinho mais pro lado aqui. E pela explicação do Eugênio com o René... não é a melhor, não é onde ele rende mais. Mas aí quem vai pra lá? O Diego? Bom. Não vai, né? Agora, o Diego não vai pra lá. O Trauco é o jogador que quebra a linha? Eu acho que o Diego tinha que ir pro banco, né? Seria melhor pro time do Flamengo, mas não. Ele vai jogar porque ele é o Diego, né? O Trauco não é o jogador que quebra a linha. Mas quebra mais do que o René. Não, eu tô falando em relação ao Vitinho. Ele jogando mais adiantado? É que o Vitinho quebra tudo. É que vocês falaram em dobrar. Não, é sério isso. Vocês estão falando em dobrar. Entendendo. Eu acho a ideia, desculpe. Eu também não gosto. O Zé Ricardo tentou, eu não vi nada de extraordinário dobrando. É uma hipótese. O Eda lá tentou, eu não vi nada de extraordinário. Eu ainda acho que o Vitinho é o cara
para ir para cima da defesa corintiana. E o Arão fica no banco? O Arão fica no banco. Não. Tira o centroavante. Tira o Dourado, bota o Paquetá enfiado lá. Eu acho que a grande diferença é a qualidade dele de fazer a bola chegar na área para finalização. Coisa que o Vitinho não fez em momento mas algum. assim, Mas tem uma gente ter um poder de regulação Eugênio, desculpa, PVC, mas se ele entra com o Arão, com o Cuejá, com o Diego, com o Everton Ribeiro, vários jogadores com características, alguns mais armadores, mas que também sabem voltar para ajudar na marcação. Mas principalmente Cuejá e Arão, que são jogadores que sem a bola posicionam como volante, ele pode jogar com trauco de lateral esquerdo. O grande problema é quando ele joga só com um volante, que é o Cuejá, e aí o trauco de lateral que não é bom marcador. Aí sim fica sobrecarregado. Agora, se ele entra com 2 volantes, ele poderia botar o trauco. Acho que ele também não vai fazer isso, porque o René vem sendo titular. Acredito que ele vai manter o René ali. A grande dúvida é o posicionamento do Paquetá. E mais ali, ó, da torcida do Flamengo no aeroporto, da torcida do Corinthians no estádio, show das 2 maiores torcidas do Brasil que nós estamos mostrando aí. Diga, PVC. Não, eu queria fazer, vou provocar você agora assim, você na função de técnico. Sim. Aproveita e provoca o Christian também nessa pauta. O Christian também. Provoca mas, todo mundo aí. Né? O técnico, a gente colocou no papel o que eu estava falando agora há pouco. O Corinthians, a gente sabe qual é. Por mais que o Jair Ventura diga, não vou dizer qual é o time, não vou escalar, você estava querendo me provocar, Fernando Caetano, perguntando do Romero, do Pedrinho e do Matheus e tal, mas eu não vou falar sobre os dois, senão eu entrego a escalação, mas a gente sabe qual é o time. Sim. E o Flamengo, a gente aqui saiu de uma hipótese, de uma posição, e já pensou no Pará de lateral direito em vez do Rodinei, do Trauco de lateral esquerdo ou de ponta esquerda, do René de lateral esquerda, do Paquetá de ponta esquerda, de segundo volante ou de centroavante, e a gente já enumerou aqui 6 possibilidades de time do Flamengo. Pois é. Você na preleção. Sim. Qual é a diferença de saber o time que está na perna e de não saber? Treinador contrário? Você é técnico do Corinthians estudando o Flamengo? Ou você é técnico do Flamengo estudando o Corinthians? Eu acho que assim, com tantas variações, porque se é só uma peça, como a gente estava falando aqui, Ralf ou Gabriel, são 2 nomes, mas para uma mesma função. A característica tática da equipe não vai mudar se é um ou outro. O do Flamengo, eu já estaria quebrando mais minha cabeça. Ó, se ele começar com Trauco e René, são 2 laterais pelo lado, né? Ele tá muito forte desse lado. Eu vou tentar colocar um jogador mais de velocidade do outro lado, que é o Everton Ribeiro, para acompanhar o meu lateral, que não vai marcar igual o Trauco, que é lateral de origem, mesmo não sendo um grande marcador, mas é lateral. Eu já ia tentar botar pelo outro lado o meu lado mais forte para ir para cima, porque esse lado está fortalecido. O lado do Cleison. E ao mesmo tempo, como foi falado aqui pelo Quesada, o Trauco é muito bom jogador, é habilidoso, o Eugênio falou, tem um bom passe, mas não é veloz, não é esse driblador, não é esse cara que quebra linhas. Eu não tenho uma preocupação tão grande ali de um lado muito veloz. É um lado consistente. E o principal que eu ia ficar com a cabeça... Sabe, aonde que o Paquetá ia jogar? De segundo volante? De meia aberto pelo lado esquerdo? Não, de meia mais como centroavante. Porque o homem do Flamengo, o jogador que hoje faz a diferença maior, é o Paquetá. Tem bons jogadores, ótimos jogadores. Quem vai marcar o Paquetá? Mas o Paquetá tem que ser o principal... É o cara que eu tenho que me preocupar para marcar ele. Agora é incrível a versatilidade do Paquetá, né? Ele pode jogar como segundo homem de meio campo, como meia mais avançado, enfiado na área, pelo lado. Realmente é um grande jogador. Nós temos que liberar o Christian, né? Christian, na sua posição aí, amanhã devem jogar Ralf e Douglas. O Gabriel deve ficar fora, deve ficar no banco de reservas. Nesse momento, é a dupla mais indicada, na sua opinião? Ou o Gabriel teria espaço nesse time titular do Corinthians, Christian? Eu acho que os 3 têm condições de jogar, né? Eu acho que tem que ver o momento, né, do dia a dia, do treinamento, né, para ver qual dos 3 estão treinando melhor, né? Eu acho que eu creio que deve ser Ralf e Douglas. Por tudo que estão falando, né? Eu creio que deve ser
esses dois que vão jogar. Eu acho que o Corinthians está bem de volante, né? Qualquer um dos 3 jogar vai dar conta do recado. Legal. E agora, para terminar, bolão Fox do Christian. Quem se classifica para você, hein, Christian? Só isso. Então, na realidade, eu vou torcer pro Corinthians classificar, né? Apesar que tem um amigo meu, o Pablo, que joga comigo aqui no São Caetano, ele torce pro Flamengo. E a gente já fez uma aposta e eu tô torcendo pro Corinthians e ele pro Flamengo. Vamos ver quem que vence essa aposta. Boa. E o Baroninho vai torcer pra quem? Baroninho vai torcer pra quem, Cris? Quem? Baroninho? Eu acho que ele vai torcer pro Flamengo. Jogou no Flamengo, jogou no Palmeiras. Eu ia falar pro Christian. Já tô falando pro Christian. Agora eu vou estender pros 4, né? Palmeiras, Cruzeiro, porque no início ele falou, você foi treinado pelo Mano, lá no Cruzeiro, né? Você jogou no Corinthians, jogou no Flamengo, foi campeão. E o Baroninho... É o sogro dele. É o sogro e tal. Jogou no Flamengo e no Jogou no Flamengo, no Palmeiras. Desses 4, qual é o favoritaço para ganhar o título da Copa do Brasil? O peso do sogro influencia nessa resposta? Ih, rapaz. É difícil falar, né? Porque eu acho que o Palmeiras também está vivendo um momento bom. Eu gosto muito do time do Cruzeiro também. Tá sempre bem montado, né? Tá sempre chegando nas finais. O Mano sempre faz um bom trabalho. Eu creio que deve passar Corinthians e Cruzeiro. Opa, olha aí, o palpite dele da final é Corinthians e Cruzeiro. Ô, Christian, muito obrigado pela sua gentileza. Só para lembrar, ele não é campeão também pelo... 2009 pelo Corinthians. E pelo Paulista ele não é campeão? Pelo Paulista, exatamente. Vamos esquecer, então, bicampeão. Bicampeão, Christian, o Kessara que está falando, abraço para você, Christian. Isso. Bicampeão da Copa do Brasil. Na final contra o Fluminense, né? Exatamente. Ganhar pelo Corinthians já é difícil, agora ganhar pelo Paulista, 10 vezes mais difícil ainda. Não, e ganhou contra o Fluminense em São Januário, né? Foi uma final realmente interessante. Ô, Christian, você é nosso amigo e por isso eu não vou te perguntar qual torcida ajuda mais o time. É mais impactante, a torcida do Corinthians ou a torcida do Flamengo? Se você quiser responder, você fica à vontade. Você é nossa amiga. As duas, né? As duas ajudam muito, né? Enquanto a fase tá boa, a torcida ajuda bastante, né? A torcida do Corinthians é uma torcida diferente, né? Que incentiva do começo ao fim. A do Flamengo é uma torcida que sempre faz festa, né? E é muito bonito ver a torcida do Flamengo, enquanto o Maracanã tá cheio, enquanto o estádio do Corinthians também tá cheio. É tudo... As duas maiores torcidas, né, do Brasil, não tem como não ficar apaixonado por essas duas torcidas, né, que são maravilhosas. Quando tu vai pro estádio, faz as suas festas. É isso aí, mandou bem, Christian. Muito obrigado, hein, pela sua gentileza de receber a nossa equipe aí na sua casa. E obrigado pela sua participação, Christian. Valeu, obrigado. Muito bem, tá aí o Christian, jogou no Flamengo, como o Quesada muito bem lembrou, bicampeão da Copa do Brasil, pelo Paulista de Jundiaí e pelo Corinthians. E que jogo, hein, meus amigos? Corinthians e Flamengo, vocês viram que as torcidas aprontaram? A torcida do Corinthians na arena, lá mais de 40 mil pessoas. A torcida do Flamengo com os jogadores saindo no meio do povo lá. Parecia que o Flamengo estava chegando no Rio de Janeiro. Olha, para tudo. Batida de frente de gigantes. E aí, nós vamos ver amanhã. Olha aí, mais da torcida do Flamengo. Seu povo, mete o mundo de novo. Dale, 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 de novo. Da cima deles, Flamengo. Essa é a parte da nação rubro-negra no aeroporto. Agora vamos mostrar a torcida do Corinthians no estádio. Não era jogo, não. Tem imagem da galera do Corinthians? Tem. Olha aí, ó, Fiel. Tomou conta da casa dela. A Arena Corinthians. Impressionante. Olha, duas das maiores torcidas do mundo frente a frente, decidindo quem vai para a grande decisão da Copa do Brasil. Sobe o som aí da Fiel. Tá rolando o som aí? Porque a gente tá ouvindo uma musiquinha aqui. Clima de boate. Boate no CP. Agora vai. Agora vai, olha lá.
E vai ser assim amanhã, você vai ver aqui no Fox Sports 2, hein? Corinthians e Flamengo, para tudo! Incrível, frente a frente as duas maiores torcidas do Brasil, Corinthians e Flamengo. Já tivemos um Corinthians e Flamengo marcante na Libertadores de 2010, né? Oitavas de final. O Flamengo foi a pior equipe da fase de grupos, o Corinthians a melhor equipe da fase de grupos. Depois o Corinthians acabou sendo eliminado pelo Flamengo, com um gol do Wagner Love no Pacaembu. O Corinthians venceu, mas no saldo o Flamengo entrou. Aquele foi até hoje o Corinthians e Flamengo mais importante. Esse de amanhã é o mais importante até hoje? Da Libertadores? Da Libertadores? Eu acho assim. Você acha que o da Libertadores foi mais? Não, você falou de qual que você falou antes? Eu falei de 2010. Que o Flamengo eliminou o Corinthians. Foi Libertadores. 2010 Libertadores. Eu acho 84. 84? A semifinal do Brasileiro? Eram quartas de final. Quartas de final. Era outra coisa. Tudo bem, assim, eu sei que você for pensar do nosso olhar de hoje, mas é como você dizer que Dom Pedro II não foi uma figura importante no país porque não foi presidente da República. Sim. Foi imperador. Naquele momento, em 84, era muito gigante. Aquele jogo de 84 era muito, muito emblemático, embora fossem quartas de final de campeonato brasileiro. É verdade. Era o Corinthians do Sócrates, da democracia corintiana, que enfrentava o Flamengo 3 vezes campeão brasileiro em 4 anos. Pós-Zico. O 4 anos. Pós-Zico. O Flamengo Zico não estava lá. Pós-Zico, o Zico não estava. Ainda de ressaca o Flamengo. O Flamengo tinha feito 2-0 em casa, no Maracanã. Tinha um Morumbi entupido de gente. Foi o maior público da história de Corinthians e Flamengo. Foi o maior público da história de Corinthians e Flamengo. E aí o Corinthians fez 4-1, assim. Eu tô dizendo, é uma coisa de geração. Se você for pensar, oitava de final da Libertadores, sim. Mas o jogo de 84, quarta de final do Brasileiro, se a gente conseguir fazer algum exercício, que é um exercício difícil, de misturar importâncias históricas em momentos que a história dizia coisas diferentes, acho que aquele foi o mais importante. O Quesada concorda, Quesada? O Flamengo era o super time do Brasil, apesar da ausência do Galinho. O Zico tinha ido embora um ano antes. E o Corinthians tinha um bom time para a época, mas faltou... É que o campeonato estadual, naquele momento, era muito importante. O Corinthians conquista... campeonatos paulistas, enfim, tal, mas faltou realmente para aquela geração do Sócrates no Corinthians levar um título do campeonato brasileiro. Estava no Corinthians? Estava, né? Estava. O Sócrates depois iria para a Fiorentina. Né? Eu creio que esse seja... Agora, é incrível, né? São os dois maiores até hoje, né? O de 84 e o de 2010. Sim. Tem aquele título de 91 da Supercopa. Agora chegou um outro. Mas aquela foi a final esvaziada. Tem um de 89 da Copa do Brasil, que tem um companheiro nosso aqui que participou, né? 4-2. Você se lembra desses jogos aí? Lembro. Esse Quanto foi, Nick? Ele sabe todos os placares. O Júnior faz o gol no final e livra o Flamengo, né? No Pacaembu. E 4-2 Corinthians. O Flamengo se classificou no saldo gol fora de casa. O Corinthians se classificava, João, com 4-1. 4-1. Aí o Júnior, bom velhinho Júnior, capacete, vai lá. Mas era a primeira Copa do Brasil. A Copa do Brasil ainda não tinha aquele olhar para a Copa. Copa do Brasil. É a primeira edição. Era a primeira edição. Eu acho o 84 imbatível. Eu acho também. Mas você não acha que esse jogo de amanhã... Pode se tornar o maior? Pode. E até pelo... Tira nome de jogadores, tá? Assim, Sócrates, o Flamengo não tinha o Zico, mas tinha Adílio, tinha Leandro, tinha cracaços também. Estou tirando o nome de jogadores, estou falando a importância do jogo. Corinthians não vai ser campeão brasileiro, caiu da Libertadores, teve um desmanche incrível e consegue chegar muito forte. Até me surpreende, eu achava que o Corinthians não ia avançar. O Corinthians chega muito forte nessa semifinal. É a última chance do Corinthians. O Flamengo saiu da Libertadores, caiu um pouco ou bastante no Brasileirão, agora até encostou ali, está 3 pontos do líder, pode ainda sonhar com o título do Campeonato Brasileiro, mas a Copa do Brasil está muito mais próxima. Então, pela importância desse jogo... Pode salvar o ano dos dois. Que leva à decisão de uma Copa... Já está na decisão. Pode salvar o ano dos dois. Sem contar que é a maior premiação de todos os tempos. 50 milhões por campeão. Ozinho, isso só vai acontecer se desse duelo o vencedor que sair for para a final
E conquistar o título. E ganhar o título. Aí a gente mas vai o falar, vencedor opa, vai muito forte. Não, isso que eu tô Por dizendo. mais que do outro lado todo mundo fale, o time do Palmeiras e do Cruzeiro vive um momento melhor, são melhores, mas quem vence de Flamengo e Corinthians... Vai com o peito estufado. Não, é isso que eu tô dizendo. Quem sair desse duelo, vencer esse duelo e for pra final, e caso seja campeão, claro que aí a gente vai lá, também na semifinal, tivemos um grande Corinthians e Agora, tem um detalhe, duas coisas. Primeiro, é uma pena que na história eles tenham decidido tão pouco, né? As duas maiores forças do futebol brasileiro, em termos de torcida, popularidade, é algo realmente acima da média. Tem uma final, o Flamengo e Corinthians. Uma final só. Tem o Rio São Paulo 61 também. Mas é assim... O louco, eu não lembrava dele. Rio São Paulo 61? Rio São Paulo 61. Sim. Mas assim, não é muito não é pouco. Quem que levou isso daí? Flamengo. É muito pouco. Então são duas finais. São duas finais e 1-1. A primeira, 61, Flamengo. A outra, 30 anos depois, Supercopa 91, Corinthians com gol do Neto. Gol do Neto. Ou seja, é uma pena. Teve final de Copinha, teve final de Copa São Paulo recentemente, né? Mas assim, no futebol profissional, uma pena que eles tenham decidido tão pouco. Tomara que passem a decidir mais, porque é um jogo diferente. É um jogo que para o Brasil, porque são as duas maiores torcidas do Brasil e todos os rivais juntos, com secadores ligados, é uma loucura. Então, mexe com todo mundo. É um jogo realmente fantástico. Flamengo e Corinthians. É interessante isso, né, João? Porque... a gente até discutia isso outro dia no corredor, né, PVC? Dessa questão das torcidas que se criaram no ambiente local no Brasil. Flamengo 2-0 61, 40 mil pessoas no Maracanã. 40 mil, Não, público pequeno, né? são as duas maiores torcidas do Brasil, mas não há entre elas a rivalidade que há no âmbito local. Não há, é verdade. Né? Beleza. Flamengo e Corinthians não são rivais. É algo que está se construindo nos últimos anos. Exato. Que aos poucos vai ganhando contornos. E a gente tem uma história infinita pela frente, que daqui a 50, 100 anos pode ser completamente diferente. A gente não sabe o que vai acontecer. É verdade. Mas que começa a se desenhar agora com esse processo, que eu não sei se é bom ou ruim, no futebol brasileiro, de você nacionalizar muita coisa e ir deixando de lado o futebol regional, o futebol estadual. Porque, disse aqui o PVC, em 84 era muito grande, né, um jogo entre Flamengo e Corinthians nas quartas de final do Brasileiro. Mas tinha o mesmo tamanho um jogo entre Flamengo e Botafogo na semifinal do Campeonato Carioca. Tinha, sem dúvida. E hoje já não tem mais. Entre Corinthians e Santos, numa quarta de final de Paulista, porque até o final dos anos 80... Os estaduais respondiam por metade do calendário do futebol brasileiro. E eram no segundo semestre, inclusive. Às vezes no segundo, às vezes no primeiro, mas metade do ano. Não. Eram no segundo semestre, inclusive o último brasileiro que foi no primeiro semestre foi em 92, conseguiu campeão. Flamengo e Botafogo. Então, o estadual era tratado como o grande campeonato que iria fazer a parte final da temporada. É um negócio incrível. O peso do estadual era maior, por isso as rivalidades estaduais são maiores no Brasil do que as rivalidades interestaduais. Os tempos isso mudaram tende muito, a mudar. E aí periga mudar, enfraquecendo alguns clubes de peso regional que não conseguem alcançar o nível nacional. É uma leitura interessante, Eugênio. Que pode preocupar, porque se a gente tem 12 grandes ainda hoje no Brasil, pode ser que daqui a alguns anos não tenhamos. É uma leitura interessante, as rivalidades interestaduais, devido ao enfraquecimento das rivalidades estaduais, isso aí é bem específico para o Rio de Janeiro, porque Botafogo, Fluminense e Vasco estão num patamar bem abaixo que o Flamengo, em termos de competição, de estrutura, então essa rivalidade realmente vai se distanciando e essa rivalidade interestadual pode ocupar no espaço. Mas, meus amigos, é uma pena que amanhã, nesse jogaço, esses dois caras não estejam em campo. E eu quero saber de vocês, no primeiro duelo Fox de hoje, quem faz mais falta? Bota o duelo Fox aí na tela. Quem vai fazer mais falta? Quem faz mais falta? Rodriguinho para o Corinthians, que aliás hoje surgiu a notícia que o Sheik, dono do Pirâmides do Egito, resolveu parar de brincar de fazer futebol e vai vender todo mundo. O Rodriguinho será negociado e vai para uma outra equipe. É uma pena que ele não esteja aqui. E o Vinícius Júnior, que está lá no Real Madrid, se adaptando no Real Madrid B. Quem faz mais falta? Rodriguinho para o Corinthians
ou Vinícius Júnior para o Flamengo? Participe! Hashtag Expediente Futebol, que eu vou ler aqui o seu tweet agora. E aí, hein? Rodriguinho faz mais falta do PVC? Faz. Justifique o seu voto do PVC. O Corinthians não tem ataque. E o Corinthians está à procura nessas 2 semanas. O Jair Ventura tentou achar uma forma de ter um time mais agressivo contra o Flamengo. E se ele achou, parabéns. Porque eu não vi ainda. Posso ver amanhã. Eu posso. É que eu não decorei aqui as palavras, João. Mas eu vou falar assim: Vinícius Júnior. Por quê? Porque o Flamengo não tem ataque. E porque o Barbieri tem procurado ultimamente alguém que possa substituir o que o Vinícius Júnior fazia no time do Flamengo, dando 1 contra 1, dando a velocidade, dando a infiltração na área. Só mudou o nome. Não é? Não é mais ou menos isso? Mas acho que o Flamengo tem mais ataque que o Corinthians. Mas não acha? Falar a verdade, esse é um dos duelos fortes mais equilibrados. O Flamengo tentou no primeiro jogo, por 90 minutos martelando, não fez o gol. O Miquelete é um gênio. Miquelete, ele olhou pra mim hoje e falou assim: João Guilherme, quem faz mais falta? Não, parabéns. Rodriguinho ou Vinícius Júnior? Eu falei, não sei. Você fala assim, quem tá mais pronto? O Rodriguinho, né? Que é um jogador campeão, protagonista. O Vinícius Júnior começou a ganhar a titularidade e já foi logo embora. Só que a fala do PVC e do Eugênio cabe muito bem. Os dois times precisam demais desses dois jogadores, porque ambos as equipes não encontraram uma forma de jogar sem eles. Os treinadores estão buscando isso. Acabou de falar aqui, a gente está pensando no Paquetá, que pode jogar pelo lado, por quê? Marlon Moreno não foi ali, o Vitinho ainda não encaixou, Matheus Sávio, o Giovânio, eu não entendo, nem no banco tem ido mais, não sei o que está acontecendo. Você vai falar, que isso, Zé? Ele não joga nada. Mas ele, de todos os jogadores utilizados nessa função, foi o que menos teve chance. Berril teve chance, Matheus Sávio teve chance, Marlon Moreno teve chance. Ele entrou no segundo tempo de alguns jogos. Agora, não deram uma sequência pro Giovânio no Flamengo de 3, 4 jogos. Deixa eu só me defender. Não deram. E agora, o Barbieri leva todo mundo pro banco e nem no banco, nem viajar, o Giovânio vai. Certo. Mas quem faz mais falta assim, o Rodriguinho ou o Vinícius Júnior? Os dois. O Rodriguinho esteve na mira do Flamengo, é bom a gente lembrar, né? Esteve mesmo, Queçada? Esteve. Esteve sim, e o Flamengo por pouco não contrata o Rodriguinho. Tá vendo, Rodriguinho? Tinha que ter vido pro Flamengo continuar sido melhor do que pro Pirâmide. O cara que entende de pirâmide não vai entender de futebol, cara. Mas eu não sei se o Flamengo precisa... Se você fosse falar para... o Rodriguinho é um jogador já pronto. O Vinícius Júnior vai construir a sua história ainda. Mas hoje o Flamengo precisa mais do Vinícius Júnior do que do Rodriguinho. Então, Vinícius Júnior, 2-1 para Vinícius Júnior. Eugêniozinho a votar. Tirando o Paquetá, o Rodriguinho joga mais do que qualquer outro meio-campista. Sim, mas assim, o Everton Ribeiro e o próprio Paquetá e o próprio Diego fazem a função dele. O quebrador de linhas que eu estou defendendo era justamente o Vinícius Júnior para jogar pelo Flamengo. Se eu fosse o presidente do Corinthians, eu não ia contratar o Vinícius Júnior. Eu ia trazer o Rodriguinho. Porque a característica do Vinícius Júnior, o Corinthians tem. Mas posso dizer um negócio pra você. Vinícius Júnior no Corinthians? Não, mas o Corinthians tem jogador. Peraí, tô perguntando pra você. Vinícius Júnior no Corinthians? Fecha o Aeroporto Internacional de São Paulo. Mas o Corinthians... Vinícius Júnior no Corinthians fecha o Aeroporto Internacional de São Paulo. O pessoal pode me xingar aqui à vontade. Que isso, cara? O Pedrinho, se tiver ritmo, se ganhar esse condicionamento, ele faz essa função que o Vinícius Júnior faz. Mas ele não consegue, sabe por quê? Aí é outra coisa. Ele só sabe correr pensando no ataque. Eu estou falando assim, eu olhando tecnicamente, o Pedrinho, drible, velocidade, faz gol, não está muito atrás. Pode falar do Pedrinho, embora seja Rodriguinho e Vinícius aqui? Me explica um negócio. Que história é essa de jogador que só joga no segundo tempo? Que história é essa que o Pedrinho pode pegar a bola e ir para cima do adversário e ter velocidade e disposição, mas não consegue correr sem a bola para ajudar o sistema de marcação? Gente, eu não sei quem que está cuidando da carreira desse moleque, mas olha, é inacreditável alguns
defendendo essa tese. Agora, o que ele não tem preparo físico para jogar uma partida de futebol. Mas quem faz mais falta, Rodriguinho ou Vinícius Júnior, gente? Porque a gente tá ali no duelo forte. Rodriguinho ou Vinícius Júnior? Rodriguinho. Então está 2-2, é isso? Só explicar. Sobrou para apresentar. O argumento do Eugênio que é brilhante. Mas eu fiz isso de propósito. O argumento brilhante do Eugênio, eu vou só colocar um dado a favor do meu argumento, que era o mesmo dele. O Flamengo, com todo o defeito do ataque, tem 10 gols a mais no Campeonato Brasileiro que o Corinthians. Então tem mais ataque? Desculpa, o Flamengo tem mais ataque do que o Corinthians. O que faz essa? Por isso que eu acho que faz mais falta. Mas fazia mais gol quando tinha o Vinícius Júnior. O Flamengo fazia mais, mas o Corinthians não consegue achar uma formação que consiga fazê-lo agredir. E o Flamengo? E amanhã que precisa agredir. O Flamengo agride. Agride. O Flamengo tem a bola, joga no campo de ataque. O Flamengo tem dificuldade para transformar a posse de bola. Eu acho que os dois, pelo que eu tenho visto ultimamente, o Flamengo até conseguiu achar os gols contra o Atlético Mineiro no final de semana. E aí os dois gols saíram, repito, aqui dos pés do Trauco, né? E conseguiu fazer essa bola chegar com qualidade para finalização na área. Mas o que falta aos dois times, faltou ao Flamengo no jogo de ida, é a chamada profundidade. Vai ser 0-0 amanhã. Mas é. É capaz. Por isso que daqui a pouco vem o Duelo Fox bom aí. O Corinthians contra o Internacional dominou a posse de bola, teve muito mais posse de bola, trocou bem os passes, girou a bola de um lado para o outro, mas até a intermediária. Não furava, como o Flamengo não furou no jogo contra o Corinthians no jogo de ida da Copa do Brasil. O que está faltando é presença lá perto do gol. Tá faltando o furador. Qualquer resposta é resposta, porque os dois fazem falta, obviamente. Mas quem faz mais falta? Como estava dando 2-1 pro Vinícius, eu falei, vamos botar o Rodriguinho para criar confusão então, para o apresentador. Vinícius Júnior, certo? Não, eu acho que é o Rodriguinho. Você está afirmando Não, eu acho que é o Rodriguinho. Você está afirmando que você mudou de voto para empatar. Então você acha que é o Vinícius Júnior? Não, é o Rodriguinho. Então deu 3-1 Vinícius Júnior. Rodriguinho. Você acabou de falar isso, o seu voto de Minerva. Olha aqui, Marcelo Bretas, Vinícius Júnior tem a alma do Flamengo, muito mais falta ele faz. Porém, o Carlos Vaz está dizendo o seguinte: Rodriguinho decidiu mais jogos importantes do que Vinícius Júnior. Rodriguinho era protagonista de um time campeão brasileiro. Vinícius Júnior não, é verdade. O Vinícius Júnior também não teve nem tempo para isso. Não tem conversa, nem medo de dar palpite e decidir nada não. Rodriguinho faz mais falta. Por quê? Porque o elenco do Corinthians tem menos opções do que o elenco do Flamengo, como diz o BBC. Então o Rodriguinho faz mais falta. É isso. E não tem choro nem vela. Rodriguinho faz mais falta, na minha opinião. Então, Rodriguinho, portanto, 3-2. Mas foi equilibrado aqui, hein? Agora vamos pro seguinte. Como é que é? 0-0, empate. Muita gente acha que vai dar empate, hein? E aí, se der empate, o que vai acontecer? O jogo ele vai cantar, vai dar empate. Vai dar empate lá. Será? Será que vai dar empate? Será que vai ter o lá do empate? E se der empate, decisão nos pênaltis. E aí o duelo Fox agora é esse aí, ó. Michelete, um gênio. Corinthians e Flamengo está mexendo com o Michelete, com a criatividade dele. E aí ele vira para mim e hoje pergunta também: João Guilherme, quem é melhor pegador de pênaltis? Cássio ou Diego Alves? São dois especialistas na matéria. Né? Defender pênaltis do Cristiano Ronaldo e do Messi tem um peso maior? Eu tenho a impressão que sim. Se tiver, o desempate é esse. Que sabe. Porque assim, o Cássio nunca defendeu um pênalti do Cristiano nem do Messi, mas também... Mas não teve oportunidade de defender, né? Também é isso, né? Mas o outro estava lá e defendeu. E agora? Defendeu do Griezmann também. Do Griezmann. Olha aí. Não. Olha lá. Messi contra Diego Alves. Pimba, pegou o goleiro do Flamengo. Olha lá. Faz tempo isso, hein? Não se adiantou não nesse lance, né? Olha lá, em 2012... Ele ficou cerca de 11 anos no futebol da Espanha, né? 10 anos o Diego Alves. E aí, ó, Cristiano Ronaldo bateu, ó, 2009. Ele ainda pelo Almeria foi lá e pegou. Então ele pegou do Messi, pegou do Cristiano Ronaldo. Olha aí, 2016, Real Madrid e Valência. Ele foi lá e pegou outro do Gajo. Mais um. E tem um de 2017, rapaz. Recente, ele pegou hein? 3. Ele pegou 3 do Cristiano, hein? Ronaldo. Mais um, ó. O Cristiano foi lá e tal, e pumba, perdeu. 3 vezes. Teve um hat-trick
de defesas de pênaltis do Diego Alves. Agora o Griezmann foi lá, bateu e perdeu. Essa também. É Ou seja, ele defendeu o Diego Alves. Ele estica o braço na bola e passando por cima. Ou seja, é um currículo de respeito. Hein? Aplaudido pelo Simeone. Isso aí define o duelo Fox? Ou não? Eu sou o Diego Alves. Nesse caso, nos pênaltis, eu acho. Assim, o Cássio pode decidir. Nos pênaltis é imprevisível. Mas você está pedindo um voto, não é para ficar em cima do muro. Se você tiver pênaltis antes do início das cobranças. Ele pegou do Diego Costa. Eu vou achar. Diego Alves pode ser o dia de virar herói. Muito bem. Mas claro que pode ser o Cássio. E não, olha, o Rakitic também perdeu, ó, jogando ainda pelo Sevilha. O defesa do Diego Alves. É isso, minha gente? Agora, qual a sequência do Cássio? Tem a do Cássio também, não tem? Porque, pô... É a do Cássio. Se não botar a do Cássio... Olha aí, Rogério Ceni bateu e o Cássio defendeu. Em 2003 foi mais especial ainda, hein? Entre nós, né? O Rogério Ceni é um dos maiores batedores de pênalti e de falta também que o futebol já teve. Sem dúvida. E sabe muito bem o que é estar na posição de goleiro. E é no Morumbi, né? No Morumbi. São Paulo e Corinthians. Luiz Fabiano. Cássio também foi lá buscar. A vantagem do Cássio é o tamanho, né? Olha aí, Eduardo da Silva jogando pelo Flamengo. Flamengo e Corinthians, ó. Eduardo da Silva. 2014. Lá no Itaquerão, né? Lá, não, Maracanã. É Maracanã. Maracanã. Agora, no Morumbi, ele pegou mais de um do Rogério Ceni. Foi em 2015 esse aí. Bola bateu ali no travessão, ele pegou mais de um pênalti do Rogério, rapaz. E tem um símbolo muito grande pela rivalidade, né? São Paulo e Corinthians, por ser o Rogério Ceni. Do outro lado, Allan Kardec. Esse foi no Eterno 6-1. Eterno 6-1, 2015. O Rogério perdeu 23% dos pênaltis que bateu na carreira. O Cássio colaborou bem pra isso, hein? Minha gente, é um duelo duro isso aí, hein? Diego Souza também ficou na saudade. 2018 foi esse ano, olha lá o Frankenstein corintiano, goleiraço. Paulistão. E a outra conta ele acertou 77% dos pênaltis, né? Pois é, tem isso. Se me perguntarem assim, João Guilherme, quem você acha um goleiro melhor? Eu vou falar Cássio. Agora, pegando pênalti, eu estou em dúvida. Lisieiro também, outra defesa decisiva dele. Aí, hein, rapaz? Ô, João, vai chegar na final do Paulista ainda. Nós estamos avaliando, mas... Ainda tem a final do Paulista, Essa é a semifinal, vai chegar na final. Nós estamos avaliando, mas não só o pegador de pênalti. O pegador de pênalti. Só pegador de pênalti? Pegador de pênalti. É o melhor pegador de pênalti. Aí os dois se equivalem, aí não tem jeito. Mas quem que você confia? Por exemplo, amanhã, terminou a transmissão, o jogo, 90 minutos, vai para os pênaltis. Quem você leva mais fé? É uma briga. Nós tivemos esse ano na Copa do Mundo, né, João? Um jogão das oitavas de final. Sim. Croácia e Dinamarca. Perfeitamente. E na bola rolando, o goleiro da Dinamarca arrebentou, pegou pênalti, inclusive, né? O Schmeichel, né? E aí, na hora da decisão por pênalti, o goleiro da Croácia foi quem definiu. Pegou 3 o Subasic. Então, posso votar, então? Difícil, né? Vote, seu Leandro. Tá, eu tô compreendendo, além dos pênaltis, a história, o que pode fazer também nos 90 minutos. Não. Você compreendeu errado. Só pênalti. Quem é melhor pegador de pênalti? Cássio. Cássio é melhor pegador de pênalti. PVC? Diego Alves. 1-1. Zinho? Paz. Diego Alves. Diego Alves. Eugênio? Diego Alves, Cássio. Vai empatar! Que beleza! Não, mas assim, é pra ser empate mesmo. Eu não combinei, hein? Eu não combinei, juro. Mas é o seguinte... Cássio! Vai dar empate lá. Deu empate. Eles gostam de botar. Mas é o seguinte, tem que assumir a responsabilidade, apresentador do programa, não pode ter medo de cara feia, matei no peito e saí jogando. Coloquei no chão. Diego Alves. Pronto. Pô, Cristiano Ronaldo. Quem bate melhor pênalti? Lisieiro ou Cristiano Ronaldo? Quem bate melhor pênalti? Luiz Fabiano ou Messi? Quem bate melhor pênalti? Você pode perguntar... Diego Costa... E quem foi o outro aí, meu querido? Diego Souza. O Rogério Ceni é um cobrador top. Ou seja... Eduardo da Silva e o cara Diego enfrentou Griezmann os também. melhores jogadores dos últimos tempos do futebol e foi lá e fez isso. Então, pegando pênalti, eu acho o Diego Alves melhor. Agora, goleiro, eu acho o Cássio melhor. Mas do Diego Alves tá ganhando?
Tá ganhando, mas ganhou apertado, hein, Michelete? Olha lá. 46-54. Mas olha, e eles têm grande chance de se tornarem protagonistas amanhã, né? Não é não? Tem, porque quando chegam num campeonato, uma Copa como essa, se você chegar no metade do segundo tempo com 0-0, ninguém vai se arriscar mais. Ninguém vai querer correr risco, melhor levar para os pênaltis. E será que os caras vão pensar, não, nosso goleiro é bom pegando pênalti, vamos segurar lá, que os caras se... Chega ali 20, 22 do segundo olha tempo, aí, todo mundo tira o pé. 52-48, hein? Normalmente é assim que acontece. Michelete falou que vai deixar a enquete ficar no ar até virar a enquete, o Cássio ganhar. Acabou de falar pra mim. Vamos esticando, João Guilherme, até passar o Cássio. Mas assim, na mesa aqui, o Diego Alves ganhou. Virou. Então agora encerrou a enquete, é isso, Michelete? Acabou a enquete agora, né? Michelete que é um grande palmeirense, mas ele tem uma identificação. Fala isso dele não, coitado, que ele não... Agora imitei o Milton Neves. O Milton Neves gosta de fazer isso, fala o time contrário. O Michelete é um grande corintiano, então é isso, minha gente. Aqui na mesa deu Diego Alves e agora o Cássio passou, então o Michelete encerrou a enquete e o Cássio venceu. Você agora vai deixar esticar? Só porque eu falei, o Diego Alves vai ganhar. Agora passou o Diego na frente do outro. Passou. Tá por ali, né? Tá por ali. Mas olha, são dois goleiraços. Não, na verdade, João... Com a margem de erro, 2 pontos acima ou abaixo, empate técnico. Agora aumentou, rapaz? Tá vendo? Você foi provocar a nação rubro-negra, olha aí o que dá. O Michelete está numa fase maravilhosa. O Michelete é um gênio. Os dois duelos de hoje. Você preparou outros aí, Michelete? Ou você... Amanhã tem, Ele também só pensa naquilo. Então é isso, minha gente. Vinícius Júnior e Rodriguinho, quem faz mais falta? E Cássio ou Diego Alves? Quem pega melhor pênalti? Quem é melhor pegador de pênalti? Olha que jogo, hein? Corinthians e Flamengo amanhã na Arena Corinthians, transmissão do Fox Sports 2. Mas do outro lado da chave, meus amigos, eu acho que Cruzeiro e Palmeiras são mais fortes do que Flamengo e Corinthians, como times, ou não? Será que os amigos concordam comigo? A gente vai debater isso aqui daqui a pouquinho. Agora o destaque do Cruzeiro, o boletim do Cruzeiro. O Vinícius Nicoletti vem aí, direto de Belo Horizonte. E a partir de agora você vai ver aquele momento que falam enrola apresentador, porque ainda não está no ponto. E aí o apresentador vai começar a enrolar até achar o ponto da matéria. Cruzeiro e Palmeiras jogam amanhã. E aí, para encher linguiça, eu lembro de uma informação rara trazida por PVC, que é a seguinte: toda vez que Cruzeiro e Palmeiras se enfrentaram em Copa